Pai, Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, não é isso? Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E que Ele continue nos abençoando, trazendo a palavra dEle sempre, falando aos nossos corações, nos guiando, nos direcionando, né? Faremos uma breve oração, né? Antes do início, já nesse início, na verdade. Santo Deus, amado Pai, glorioso Rei, sobre toda a terra, sobre todos os seres viventes, sobre toda a criação, Pai, sobre o universo. Meu amado, que o Senhor permita que a Tua palavra chegue aos nossos corações, o mais profundo das nossas almas, Pai, e fale aquilo que o Senhor deseja de forma concreta, Pai, de forma que acalme os nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje a palavra tem um tema muitíssimo interessante, né? Falaremos sobre os nossos caminhos devem ser entregues ao Senhor em tudo que nós vamos fazer, tá? E a primeira referência bíblica de hoje está em Salmos 37, versículos 4 e 5. Está escrito da seguinte forma: deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, também nele, e Ele fará com que isso passe. Amém? Está escrito assim, numa versão um pouco diferente, porque eu tenho usado a Bíblia King James. Essa é uma King James, é uma tradução que consideramos um pouco mais fiel, né? Enfim, mas não cabe agora a história dela não, tá? E em outras versões vai estar escrito da seguinte forma: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não muda muito. A mensagem central, o que o Senhor nos direciona a entender é a mesma coisa, tá? O que o Senhor está nos dizendo com essa mensagem, meus irmãos? Está nos dizendo que nós devemos nos alegrar nele, confiar nele e descansar o nosso coração, né? Na verdade, entregar o caminho ao Senhor e descansar o nosso coração. Evanilson, do que você está falando? Explica isso daí. Sim, claro. Claro que sim. Há coisas que nós devemos fazer, que nós temos a capacidade e que Deus nos dá inteligência para isso, e que nós devemos fazer. Nós devemos fazer planejamentos, né? Nós devemos nos guiar, nos direcionar, né? Como está escrito em Provérbios 16:3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Então, meus irmãos, tudo aquilo que nos cabe, nós devemos fazer. Sim, porque também Deus quer que nós façamos as coisas. Deus não gosta de gente preguiçosa, e Ele quer que nós façamos as nossas coisas. Quer que façamos os planejamentos, quer que nos direcionemos a algum lugar, a alguma coisa, a escrever um livro, a dar testemunho às pessoas na rua, a dar testemunho na igreja. Deus quer que nos direciona a isso, e Deus quer que nós também nos direcionemos a fazer aquilo que Ele bota no nosso coração, né? Claro. E para isso há o planejamento. Você não vai fazer isso de qualquer forma. Entendem isso? Vai fazer isso com um planejamento. Primeiro tem o seu planejamento. E aí vai haver também o quê? A entrega de tudo que você deseja, de tudo aquilo que está no seu coração, a Deus. Entendem isso? Fazemos os nossos planejamentos e fazemos também a entrega a Deus, para que Ele cuide dos nossos passos, para que Ele abençoe os nossos passos e permita que tudo aconteça segundo o coração dEle. Entregamos o nosso caminho ao Senhor. Entendem? Entregamos como? Entregamos em oração, né?
E aí, mas a Bíblia está dizendo, Evanilson, que ele tudo fará. Com certeza, ele tudo fará. Ele tudo fará com que aquilo que nós nos permitirmos, nos entregarmos a Deus, ele fará através de nós. E se não fizer através de mim e de você, se não nos entregarmos a ele, ele vai escolher outra pessoa. Entendem? E há uma coisa interessante que nós podemos observar, que se trata daquilo que é possível. Entendem o que eu digo? Nós fazemos o planejamento, nós discutimos o que fazer, como fazer, por que fazer, claro, pela inteligência que Deus nos dá. E aí, há coisas e há situações que fogem do nosso controle, que não conseguimos alcançar, que não conseguimos resolver, nem fazer. Há muitas coisas assim em nossas vidas, né? Nesses momentos, entra o quê? Entra o Ele tudo fará. Entendem o que eu digo? Se há uma questão a ser resolvida, se há uma situação a ser resolvida que você não consegue, eu não consigo, eu não sei como fazer, não posso fazer e não consigo, simplesmente não consigo. Então agora entra somente o quê? A parte de Deus. Se é impossível para nós, não é para Ele. Entendem isso? É quando Ele fala que diz para que a gente descanse o nosso coração. Primeiro Ele fala que entregamos as coisas a Ele, não é isso? E agora Ele diz, descanse o coração. Mas você não entregou a mim? Eu vou resolver. Eu vou fazer. Aquela situação impossível que você não pode, eu posso. Como você vai fazer? Como o Senhor vai fazer? Não é questão nossa, meus irmãos. De fato, não é questão nossa, sabe? Não é preocupação nossa. A Bíblia diz para confiar nele e tudo ele vai fazer. Entrega, confia e aí é com Deus. Entende? Como ele vai fazer? Só Deus sabe. Só ele mesmo sabe como ele vai fazer, como ele vai tratar a situação e como ele vai nos dar o grande livramento. Se é impossível, então não nos cabe mais. Então cabe somente a Deus, que isso fique claro. E Ele é fiel para cumprir todas as coisas que nos promete. Tá? Que fique claro isso, né? O segredo, então, é não tomarmos a preocupação de volta. Não, a gente não se encher de preocupação, de temor, porque Deus cuidou de tudo. Aquilo que é difícil, nós fazemos. Aquilo que é impossível, será com Deus. Será feito por Deus, tá? Em Mateus de novo, dessa vez eu busquei ele, em Mateus 6, capítulo 6, versículos 36 e 34, está escrito da seguinte forma: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Meus amados, Deus está nos dizendo aqui, não nos preocupemos com as coisas que nos afligem, né, que tentam nos afligir, tá? Que buscam nos afligir. Como já disse, se não podemos fazer nada, então é com Deus. Então que a gente busque a Ele, que nós podemos buscar a Deus e entregar as coisas a Deus, e Ele vai fazer. Com toda certeza Ele vai fazer, tá? Vai ter mais aqui em 1 Pedro, deixa eu ver aqui. 1 Pedro, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso nós sabemos, não sabemos? Que Deus tem cuidado de nós? Não, Evanilson, eu não tenho certeza. Não? Vamos observar que nós chegamos até aqui, hoje, com vida. Deus tem cuidado de nós. Tenho certeza, Deus tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Deus tem dado livramentos da sua vida. Pode estar passando por alguma dificuldade? Sim, pode. Claro que pode. No entanto, Deus tem livrado você do pior sempre, do pior resultado. E são coisas que normalmente buscamos, são dificuldades que normalmente nós procuramos em outro momento de desinteligência ou de que não éramos seguidores de Cristo e a gente se colocou em alguma confusão, né? E a gente se colocou em algum problema que não dá para sair,
pela ótica humana, pela nossa visão, pela nossa capacidade. No entanto, Deus vai nos tirar, meus irmãos. Deus vai nos tirar porque nos arrependemos, porque entregamos o nosso caminho a Ele, e Ele fez as promessas de que nos livraria, e Ele tem feito isso até hoje. Ele tem nos livrado, mantido você vivo, mantido eu, a mim vivo, até hoje. Entendem isso? Que Deus tem cuidado de nós até hoje e permanecerá cuidando, porque Ele tem promessas em nossas vidas, né? Para sermos usados no ministério dEle, ajudando a salvar vidas, ajudando para que vidas sejam retiradas do inferno e vão para o céu, né? Deus tem esses projetos na nossa vida, e então Ele tem cuidado de nós até hoje. Com certeza Ele tem cuidado de mim e de você, né? Em Salmos, novamente, 55, 22, está escrito: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que um justo seja abalado. Isso é uma promessa de Deus muito clara em nossas vidas, né? Então a gente se agarra a ela e aguarda o cumprimento das promessas dele, tá? Com toda certeza vão chegar, com toda certeza vão vir, né? Deixe-me ver mais aqui. Meus amados, a mensagem de Deus é essa hoje pra gente, tá? O vídeo ficou mais curto, glória a Deus, né? Por isso. E que Ele fale de pronto aos nossos corações sempre. O cuidado é dEle com nossas vidas, pois somos valiosos para Deus, né? Deus nos quer, Deus nos deseja salvar e, após salvos, usar. Ele nos deseja usar também como testemunhos, claro, para que outras vidas sejam salvas, né? Desviadas do caminho ruim para o caminho bom, para o caminho do céu, né? E que o Senhor nos abençoe grandiosamente. Um versículo final, em Mateus novamente, Mateus 6, também, 25 ao 27, que vai estar escrito: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas vidas, com o que comerão, com o que beberão, nem com os seus corpos, o que vestirão. Não é a vida mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que a roupa. Deus fala isso, e Ele tem nos mantido vivos até hoje, tá? Então, que entregamos os nossos caminhos todos ao Senhor, que façamos a parte que nos cabe, que é o planejamento, que é a entrega de tudo a Deus, e que Deus faça em nossas vidas a parte que não nos cabe, aquilo que é impossível, tá, meus irmãos? Aquilo que é impossível, que entregamos nas mãos nas mãos dele, e que tudo Ele faça. Amém? Então é isso, e até o próximo vídeo.